Você está perdendo o jogo e nem percebeu que está no tabuleiro. A sua vida é uma partida de xadrez, mas não uma daquelas elegantes, jogadas em mesas de mármore, entre taças de vinho e olhares calculados. A sua é jogada no silêncio, no escuro, com peças que você não sabe mover e decisões que parecem vir do medo e não da estratégia. E a pior parte, você não sabe quem você é nesse jogo. O peão, a rainha, o espectador? Você é o rei. E você está tão distraído tentando parecer forte, inteligente ou carismático que esqueceu o mais importante. Seu propósito é sobreviver. Seu papel é existir com intenção. Sua missão é proteger o que é essencial. Mas você continua se movendo como se a vitória estivesse em avançar sem rumo, sem direção, sem você. Escute com atenção. O rei não precisa se mover muito para ser poderoso. Ele só precisa saber quem ele é. Mas você não sabe. Você acorda todo dia achando que precisa provar alguma coisa para alguém, para todo mundo. Você passa a vida tentando controlar o tabuleiro quando não consegue controlar nem seus pensamentos. Eu repito, você é o rei. Não pela sua força, nem pela sua velocidade. Você é o rei porque sem você, tudo acaba. E, no entanto, você colocou o seu valor nas mãos de peças que estão aqui hoje e amanhã desaparecem. Você realmente acha que sucesso é ter tudo sob controle? Estar em todas as frentes? Ter todas as respostas? Isso não é estratégia. Isso é ruído. A verdadeira estratégia começa no silêncio, em saber quando não se mover, em reconhecer que nem tudo que brilha no tabuleiro é essencial. Você viveu tempo demais acreditando que mostrar força te torna invencível. Mas me diga, quão forte você pode ser se não sabe proteger sua paz de espírito? Quão alto você pode ir se nem sabe o que realmente quer? O problema não é a falta de sucesso. O problema é a falta de direção. Porque se você não sabe o que está protegendo, qualquer coisa pode te distrair. Sabe o que um bom jogador faz? Ele não começa olhando para o adversário. Ele começa conhecendo seu rei, conhecendo seus limites, sua posição, sabendo o que está em jogo. Porque se você não sabe quem você é, você nem vai saber quando está perdendo. E aqui vem a pergunta que você deveria ter se feito anos atrás. O que você está defendendo? E não me diga meu trabalho, minha imagem, minha reputação. Isso é ar. Isso é fumaça. O que realmente importa é o que não é visto. Sua saúde mental, seu equilíbrio emocional, seu sistema de valores, seu propósito. Essa é a sua força. É isso que não pode cair. Porque quando isso quebra, todo o resto é inútil. Mas você ignora, você esconde, você cobre isso com metas vazias e validação externa. Como se o sucesso fosse um aplauso e não uma certeza interna. Como se ser admirado te deixasse em paz. A verdade é outra. O mundo pode te aplaudir enquanto você está desmoronando por dentro. De que adianta uma rainha poderosa se o seu rei está à beira do colapso? Você jogou esse jogo como se fosse intocável, como se não doesse, como se fosse uma torre movendo-se em linhas retas sem hesitar. Mas você não é. Você é o rei. E o rei se move devagar. O rei observa. O rei se protege. O rei não vence atacando. Ele vence resistindo. Ele vence sabendo quando avançar e quando ficar parado. Porque o rei que corre sem pensar, morre. Entendeu agora? Cada vez que você se trai para se encaixar, é como mover seu rei para um cheque invisível. Cada vez que você prioriza o que os outros pensam sobre o que você sente, você está deixando sua alma desprotegida. Cada vez que você escolhe fingir, em vez de sentir, você está perdendo uma peça essencial. E ainda assim, você se pergunta por que não encontra a paz. É simples, porque você não construiu um castelo interno. Você construiu muros do lado de fora, mas por dentro, tudo está em ruínas. Você se obcecou com a estratégia externa e esqueceu o mais óbvio.
O verdadeiro jogo é jogado por dentro. Você não precisa saber como mover os outros. Você precisa entender o que está disposto a sacrificar e o que não está. E aqui entra o autoconhecimento. Porque só quem se conhece pode criar uma estratégia que não o destrua no processo. Só quem se conhece pode proteger o essencial sem confundi-lo com o secundário. Porque quem não sabe o seu valor acaba dando tudo por nada. E sabe qual é a pior parte? Que muitas vezes você faz isso com um sorriso. Quanto tempo mais você vai abrir mão dos seus princípios para pertencer? Quanto tempo mais você vai disfarçar sua ansiedade de ambição? Quanto tempo mais você vai continuar chamando de sucesso esse ruído constante que não te deixa dormir? Isso não é sobre ganhar. É sobre se apegar ao que te sustenta. É sobre cuidar do núcleo mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Porque se você perder o rei, o jogo acaba. Há uma verdade brutal que ninguém te conta. O inimigo mais perigoso não é aquele que você tem na sua frente. É aquele que você deixou entrar. Seus pensamentos não filtrados, suas emoções incompreendidas, suas feridas não curadas. Aquele ruído interno que te sabotava toda vez que você estava prestes a avançar. Esse sabotador interno não grita, ele sussurra. Ele te diz que você não está pronto, que você vai falhar, que é melhor ficar onde está. E você escuta, porque parece familiar. Porque você repete isso há tanto tempo que acha que é você. Mas não é você. Você é quem escuta. E se você é quem escuta, você pode mudar a mensagem. A verdadeira liderança não começa quando você lidera os outros. Começa quando você lidera sua mente. Quando você silencia as vozes do medo. Quando você escolhe agir com clareza, mesmo no meio do caos. Porque o caos não desaparece. Ele nunca desaparece. O que muda é a sua capacidade de navegar por ele. E isso é construído por dentro. O mundo aplaude quem vence, mas admira quem sobrevive sem se perder. Porque sucesso sem paz é apenas um grito com eco, um aplauso vazio, uma coroa que pesa mais do que vale. A verdadeira questão é: você quer vencer ou quer resistir sem se trair? Porque apenas uma dessas coisas lhe dará liberdade. E não, isso não é sobre ser invulnerável. É sobre conhecer suas fraquezas e protegê-las com sabedoria. É sobre reconhecer que você não é imune à dor, mas pode ser forte no meio dela. É sobre construir um escudo feito não de orgulho ou arrogância, mas de princípios inabaláveis, de propósito, de clareza. Porque quando você sabe o que está defendendo, você não se vende no primeiro ataque. E aqui está a ironia. Quanto mais você se conhece, menos precisa provar. Quanto mais claro é o seu centro, menos o caos externo te afeta. Quanto mais você cuida do seu rei, menos você se importa com a batalha. O verdadeiro poder não é visto, é sentido. É aquela calma que quem não precisa gritar tem. É aquele silêncio que incomoda quem vive do barulho. É aquele olhar firme que diz: eu sei quem eu sou e não vou me mover por capricho. Então, me diga, quando foi a última vez que você sentou consigo mesmo e perguntou: o que é que eu realmente quero proteger? Porque até você responder isso com total honestidade, você continuará se movendo por reflexo, não por estratégia. E quem se move por reflexo, perde. O verdadeiro jogo não é ganho por quem avança mais, mas por quem sabe do que não vai abrir mão. E você, já sabe do que nunca abrirá mão? Porque se não sabe, qualquer oferta parecerá tentadora. Qualquer voz parecerá sábia. Qualquer derrota parecerá final. E elas não são. O fracasso não te define. O que te define é o que você escolhe proteger, mesmo quando todo o resto parece estar em jogo. Proteja sua saúde mental, sua estabilidade emocional, sua integridade, seu propósito. Isso não é egoísmo. Isso é estratégia. Isso é liderança. Isso é maturidade.
O rei que sobrevive não é o mais rápido nem o mais visível, é o mais consciente. Aquele que não sacrifica o essencial pelo urgente. Aquele que não troca sua paz por aplausos. Aquele que não persegue o reconhecimento porque sabe que seu valor não depende de ser visto. E aqui está a última dolorosa verdade. Se você não proteger o seu rei, ninguém o fará por você. Você é o centro. E se você cair, não importa quantas peças restem no tabuleiro, o jogo simplesmente acaba. Então comece hoje. Não com grandes movimentos, não com decisões radicais. Comece com um passo simples. Reconheça-se. Olhe para si mesmo. Pergunte-se com honestidade brutal: o que estou negligenciando que eu deveria estar protegendo com tudo? Porque quando você souber, você não jogará por inércia. Você jogará com intenção. E nesse momento, mesmo que dê apenas um passo, você terá ganhado mais do que muitos que se movem sem rumo. A verdadeira vitória não é ganhar o jogo, é não se perder. E sabe qual é o erro mais comum de quem perde esse jogo sem nem perceber? Eles acham que proteger o essencial significa fechar-se. Que cuidar do seu reino interno é construir muros. Que autoconhecimento é um ato de defesa, quando na realidade é um ato de poder. Vou te dizer algo que poucos entendem. O autoconhecimento não te torna frágil. Ele te torna perigoso. Porque quando você sabe o que não está disposto a perder, quando você tem clareza sobre quem você é e o que nunca permitirá, você se torna imprevisível para um mundo que prospera manipulando aqueles que não têm raízes. Olhe ao seu redor. Observe atentamente. A maioria das pessoas age por medo, por falta, por aquela sensação constante de que está faltando algo. E o que isso faz? Isso as torna fáceis de controlar. Se você toca no ego delas, elas desmoronam. Se você nega a aprovação, elas se ajoelham. Se você oferece validação, elas se vendem. Mas há um tipo de pessoa que não joga por essas regras. Aquele que fez o trabalho interno. Aquele que visitou suas sombras e fez as pazes com elas. Você não pode dominar essa pessoa. Você não pode convencê-la com aplausos, nem ameaçá-la com rejeição, porque ela já viveu tudo isso por dentro. Porque ela não precisa pertencer. Ela já pertence a si mesma. E este é o novo tópico sobre o qual quero falar com você. A diferença brutal entre quem busca poder e quem busca clareza. O primeiro é um escravo de sua fome. O segundo é livre em seu propósito. Percebe que todo mundo quer poder? Poder econômico, poder de influência, poder sobre os outros. Mas o poder real não é externo, não é cumulativo, é interno. E a parte mais complicada, não é óbvio. O verdadeiro poder não faz barulho, não exige atenção. É o poder de olhar para a sua vida de frente e dizer: isto é quem eu sou, este é o meu valor, isto é o que eu não vou negociar. É o poder de não precisar gritar o quão forte você é, porque sua consistência prova isso sem palavras. Não porque você é lento, mas porque você já sabe onde está e para onde vai. E isso, meu amigo, aterroriza aqueles que ainda estão perdidos. Clareza é uma arma. Uma que incomoda. Porque em um mundo onde todos duvidam de tudo, aquele que caminha com convicção brilha como uma ameaça. Porque lembra aos outros que sim, é possível ter direção. Sim, é possível ter um propósito. Sim, é possível viver com sentido se você estiver disposto a parar de viver para os outros. Mas ninguém te conta isso. Porque se você soubesse, você pararia de ser manipulável. Você pararia de comprar o que não precisa, de trabalhar no que odeia, de tolerar o que te mata por dentro. É por isso que esta sociedade recompensa os obedientes e pune os lúcidos, porque os obedientes são peças, os lúcidos são reis. E é aqui que voltamos ao tabuleiro. O rei que não tem clareza é um peão disfarçado. Ele acha que comanda, mas se move por reflexo.
Ele entra em pânico quando perde uma torre. Ele afunda quando uma rainha cai, porque seu centro não está dentro de si, mas no que o cerca. Mas o rei que tem clareza pode estar sozinho no tabuleiro, cercado de silêncio e inimigos, e ainda assim jogar com intenção. E cuidado com isso. Clareza não é arrogância, não é achar que sabe tudo. É ter humildade suficiente para aceitar o que não sabe e a inteligência para não agir a partir daí. É saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando avançar e quando esperar, quando dar tudo de si e quando recuar para preservar o que você não pode se dar ao luxo de perder. Autoconhecimento não é apenas sobre se conhecer. É também sobre conhecer seus limites, seus pontos cegos, suas obsessões, suas feridas. Porque se você não as vê, os outros as usarão contra você. Se você não sabe onde dói, qualquer um pode pressionar exatamente ali. Mas se você sabe, se você reconhece, se você trabalha nisso, então eles não te controlam mais. Então você não reage mais. Você escolhe. E esse é o novo nível do jogo, o daqueles que escolhem. Porque existem dois tipos de pessoas na vida. Aquelas que reagem e aquelas que decidem. Aquelas que vivem à mercê do tabuleiro e aquelas que escolhem seu próximo movimento. E só estas últimas lideram, não os outros. A si mesmas. Aqui está uma verdade ardente. Se você não decidir sua vida, outros a decidirão por você. E não com más intenções, necessariamente. Simplesmente porque há um espaço vazio. E o espaço vazio sempre é preenchido. Se você não preencher sua vida com propósito, o mundo a preencherá com ruído, com consumo, com comparações, com expectativas. E você, sem perceber, estará vivendo uma vida emprestada. Uma vida que soa bem, mas não é sua. E qual é o sentido de ganhar um jogo com regras que você não escreveu? Isso não é vitória. É escravidão decorada. É sucesso com gosto de derrota. E a pior parte, você nem percebe até ser tarde demais. Até acordar um dia, olhar seu reflexo e não saber quem você é ou por que faz o que faz. E esse momento, esse instante, é o verdadeiro checkmate. Porque não há movimento que possa te salvar se você perdeu o contato com o que é essencial. E é aí que entra o equilíbrio. Outro pilar esquecido da liderança interna. Porque não basta se conhecer. Você tem que se cuidar. E não estou falando de spas ou dias de folga. Estou falando de proteger seu centro, nutrir sua mente, alimentar seus valores, silenciar o que não soma, filtrar o que entra na sua cabeça. Porque a mente, meu amigo, é terra fértil. E o que quer que você plante ali, crescerá. O que você está plantando? Clareza ou ruído? Porque se você passa o dia consumindo o que te distrai, ouvindo o que te assusta, comparando-se com vidas falsas, o que você espera que cresça dentro de você? A paz não vai. O propósito, menos ainda. E é aí que tudo começa a apodrecer. Primeiro no invisível, depois no evidente. Até que um dia o tabuleiro parece bom por fora, mas você sabe que já perdeu o jogo por dentro. E essa é a parte mais triste, porque o exterior pode ser reconstruído. Mas, quando o rei cai por dentro, todo o resto é decoração. É por isso que repito, cuide do seu centro, sua mente, seu equilíbrio, seu propósito. Não porque você é fraco, mas porque você é essencial. E se você se perder, todo o resto perde o sentido. E se você ainda duvida de tudo isso, faça-se esta última pergunta. Quantas decisões na sua vida vieram do medo? E quantas vieram da clareza? A resposta lhe dirá se você está jogando ou apenas se movendo. E se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra sem desviar o olhar, significa alguma coisa.